Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou o Diógenes. Gostaria de perguntar se vocês estão me ouvindo direitinho, como que está o áudio. Por favor, se puderem dar um feedback aí no chat. Maravilha. Bom, primeiramente, muito obrigado a todos pela participação, por estarem aqui novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Diógenes, sou o criador do blog de Forex Diário FX Online, esse endereço que está aqui no meio. Esse aqui é o endereço do meu blog, certo? Apenas para você ter uma ideia do trabalho. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, boa tarde, Josan, Yuri, Leander, absolutamente todos. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, enfim, quiser me contatar pessoalmente, pode mandar um e-mail aqui ou me adicionar no Skype, como achar melhor para você. Ok? Bom, muito obrigado a todos, já agradeci, né? E vamos começar a nossa aula de hoje. Acredito que temos bastante coisa, podemos conversar e podemos trocar informações no vídeo de hoje. Estou vendo aqui na lista, tem um Diógenes. Opa, será que tem um xará meu aí? Diógenes, Theo, Adolfo, B, Juan, Daniel, enfim, todos, né? Matheus, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu particularmente, para quem acompanha meu trabalho, eu tenho como um dos pares de referência o EURUSD, certo? O EURUSD acredito que é um par extremamente importante e totalmente relevante, porque ele é simplesmente o par mais negociado do mundo. Ele é o par mais negociado do Forex. E isso é importante nós termos uma ideia, saber o que está acontecendo com o EURUSD, porque ele mostra para a gente, enfim, as principais negociações de troca de moeda. Okay? Então, sempre, todos os dias eu estou olhando para o EURUSD, mesmo que eu não tenha a intenção de abrir alguma operação nesse determinado dia, mas ainda assim estou sempre olhando para o EURUSD, acredito que é importante. E eu sempre começo as minhas análises para o euro utilizando o gráfico. Eu acredito que fazer uma análise onde nós pegamos os períodos maiores e vamos descendo até os períodos menores é extremamente importante. É assim que eu tenho feito e tem funcionado muito bem. Ok? Então eu faço o que eu chamo de mapeamento. Para quem não conhece, não sabe ainda, mapeamento se trata de você marcar pontos de resistência, pontos de interesse em períodos maiores. Vai descendo desde o gráfico mensal até chegar em um nível em questão que você queira negociar. Certo? Eu, particularmente, tenho um especial carinho pelo gráfico diário. Gosto bastante do gráfico diário, principalmente para fazer esse tipo de mapeamento, onde nós procuramos possíveis pontos de suporte, resistência, interesse, que pode dar oportunidade para a gente de oportunidade de compra, de venda, inclusive em períodos menores. Ok? E no EURUSD nós temos aqui esse ponto, esse nível, a zona de 1.1450, que é um nível bastante relevante, funcionou como resistência em fevereiro de 2015, funcionou como suporte em janeiro de 2015, agora desse ano, funcionou como resistência novamente em maio e agora já está funcionando como resistência. Ok? Isso no gráfico diário. Se nós olharmos aqui no gráfico de 4 horas, vou tirar isso aqui. Se nós olharmos o gráfico de 4 horas, nós vamos ver como temos essa linha de tendência de alta. Vou multiplicar essa linha aqui, fazendo um pouco grossa. Aí. Temos essa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, certo? Se nós olharmos através do gráfico diário, vamos ver que aparece para a gente no formato de um triângulo. Tínhamos, inclusive, um triângulo considerando essa zona de resistência aqui nesse ponto, no gráfico de 4 horas. Isso mostrando para a gente uma certa força aí lateral, né, o mercado se movimentando de forma lateral e com possíveis oportunidades de compra a partir do rompimento do gráfico diário. Mas isso ainda está longe. Eu, particularmente, as pessoas às vezes me perguntam qual período é mais importante, ou onde está, quando existe uma contradição entre dois períodos, qual período é mais importante, o gráfico diário ou um gráfico menor, por exemplo, o gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 hora. Nós sabemos que, tecnicamente, os períodos maiores eles têm maior peso. Okay? Isso falando no geral. Tecnicamente,
Os períodos maiores têm maior peso. Agora, o que realmente interessa para mim, o que realmente faz a diferença para mim, não é exatamente o período maior sobre o período menor, mas sim aquilo que está acontecendo agora. Né? Eu sempre falo que o agora é mais importante do que o ontem. Isso em termos do mercado, e não somente em termos do mercado, mas em termos da nossa vida também. Né? Então, é mais importante você identificar o que está acontecendo exatamente agora no mercado e ver o que o mercado está fazendo nesse exato momento. Acredito que é mais importante isso do que olharmos, nos prendermos tanto a um período maior. Okay? Portanto, a minha visão particular do mercado é uma visão um pouco mais dinâmica, onde eu procuro fazer uma integração entre essas ideias, entre os períodos, entre os conceitos, para chegar. Nesse caso especificamente do EURUSD, eu estou bastante interessado no rompimento dessa linha de tendência de alta no gráfico. Basicamente, o que eu quero ver é o rompimento dessa linha de tendência de alta. Certo? Talvez o mercado faça um rompimento e venha buscar esse nível. Ok? Aqui o nível intermediário. Depois, talvez ele pode ser que dê uma retração e depois até uma continuação. Eu, particularmente, acredito em queda a partir desse nível. Essa é a minha interpretação pessoal e é o que eu acredito, o que eu espero que talvez o mercado faça a partir da semana que vem. Um cenário alternativo a isso, imaginamos que, ao invés de fazer isso que eu estou falando, o mercado mostra um outro tipo de comportamento. Um cenário alternativo a isso seria caso o mercado conseguisse, de fato, romper essa zona de resistência em 1,1450, que é uma zona de resistência bastante importante, que está marcada aqui em amarelo. Aí sim, podemos ter movimentos de alta bastante mais claros e bastante mais específicos. Ok? É basicamente o que eu espero para o EURUSD. Olá, Silva. Olá, Reginaldo. Boa tarde. Josan, todos os que chegaram. O Adolfo perguntou por quê. Esses últimos candles do D1 diz alguma coisa? Excelente pergunta. Sim, os últimos candles. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora nos últimos candles aqui do EURUSD. No gráfico diário, esse candle, eu vou ficar aqui com uma linha. Esse candle que está marcado com a linha vertical, certo? Que eu mostrei para vocês, não vou deixar aqui, senão vai atrapalhar de ver o candle, né? Deixa eu pegar um outro template. Tá, assim fica melhor. Esse candle foi o dia de ontem, na verdade, dia 18 de junho. Esse candle é um candle bastante importante, ele é muito relevante por alguns motivos, o Adolfo. Principalmente por dois motivos. Por causa do próprio candle em si e pelo lugar onde ele está acontecendo. E temos um terceiro fator, que é a situação geral do mercado. Bom, primeiramente, o fator, pelo próprio candle em si, que candle que é esse? Esse candle é um pin bar. Certo? Vou colocar aqui uma setinha. Estou falando desse candle. Esse candle é um pin bar. Okay? Pin bar são candles de rejeição. São candles que mostram para a gente possível inversão de tendência. Isso é bastante importante nós darmos uma olhada. O segundo fator que eu falei é onde está acontecendo. Onde está acontecendo onde apareceu esse pin bar? Bom, se nós olharmos através do gráfico de 4 horas, ou por aqui mesmo, nós vamos ver que temos um topo duplo, certo? Aqui também foi uma zona de resistência, e aqui o mercado, esse candle deu para a gente um falso rompimento. Isso aparece claramente dando falso rompimento no gráfico de 4 horas, certo? Se nós olharmos em H4, nós vamos ver que esse movimento que eu marquei se caracteriza como uma tentativa do preço de romper, principalmente o nível de 1,1400, não conseguiu e imediatamente voltou. Isso é por um lado. E o terceiro elemento que eu falei, né? O primeiro é o próprio candle em si, o segundo é onde, que é a resistência, e o terceiro fator bastante importante que me leva a considerar essa situação é a situação de congestão que nós temos no EURUSD, principalmente pela resistência em 1,1450. Certo?
essa resistência é uma resistência extremamente importante. Por quê? Ela segurou o preço durante todo esse ano, praticamente. Ela foi um ponto extremamente relevante, extremamente importante para todo o ano de 2015. Desde janeiro de 2015 aqui, dia 16 de janeiro, até hoje tem sido potência. Certo? Muito bem. E o entorno do que eu falei é exatamente a situação de congestão, que aparece perfeitamente na forma de um triângulo no gráfico diário e também na forma dessa linha ou desse triângulo no gráfico de 4 horas que passa por aqui. Considerando todos esses 3 fatores e olhando para o gráfico diário, me parece que talvez esse candle verde já mostre um pouco de rejeição, um pouco de, enfim, possível inversão a partir dessa zona de 1.1450, juntamente com o nível em 1.14. Considerando, caso o mercado venha dar o rompimento da linha de tendência de alta, caso aconteça, eu estou falando tudo isso aqui, pessoal, mas principalmente, essa é a ideia, certo? Mas principalmente o que vai fazer com que eu entre no mercado é única e exclusivamente o rompimento da linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. É esse ponto aqui. Se acontecer o rompimento dessa linha de tendência, pode até ser uma boa oportunidade de venda. Ok? Bastante relevante isso. E agora existe o candle do dia de hoje, que hoje é sexta-feira, está fechando a semana, que está sendo esse candle vermelho. Deixa eu apagar essas coisas, senão não vai dar para vocês verem. Agora eu estou falando desse candle vermelho, dia de hoje, certo? Sexta-feira. Esse candle é um candle também extremamente relevante e ele mostra, inclusive, que ele é praticamente spin top, né? Sombra grande para cima, sombra grande para baixo, está um pouco maior para baixo, mas em horas para fechar, mostrando principalmente a ideia de decisão. Então, a primeira ideia, considerando-se esse candle verde, eu esperaria que, se o mercado fizer rompimento da linha de tendência de alta, eu vou considerar possíveis oportunidades de venda SD. Um cenário alternativo a isso seria única e exclusivamente caso o preço conseguisse romper a zona de 1.1450. Ou seja, em outras palavras, eu estou aguardando que o mercado rompa a linha de tendência de alta, que está marcada em preto, o que pode sinalizar uma retração, ou pelo menos uma inversão de tendência no curto prazo, ok? Ou estou aguardando que o mercado rompa a linha de tendência de alta, a linha de tendência não, a zona do número redondo de 1.1450, que está marcada aí claramente no gráfico. Agora eu vou dar uma olhada nas perguntas do chat que eu empolguei aqui, vamos ver o que o pessoal está falando. Bateu 2 vezes. Felipe Celebroni. No caso, seria interessante o TP nesse suporte diário, caso rompa a linha. Exatamente. Seria interessante um pouco antes, Felipe. Um pouco antes de tocar. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, foi uma tendência trazendo para cá, dependendo de como for o rompimento, pode ser uma zona de suporte, mas é mais provável que o mercado respeite essa zona de suporte, ok? Inclusive, deixa eu aumentar um pouco mais, para ficar um pouco mais claro aqui. Essa aqui é uma zona de suporte extremamente relevante. Aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, e aqui, muito provavelmente, pode funcionar como suporte. Caso o mercado consiga romper a linha de tendência de alta. Se der rompimento e vir buscar esse nível, pode sim funcionar como uma zona de suporte importante. E aí, eu estou falando isso considerando o rompimento da linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, considerando uma possível venda de curto e médio prazo. Okay? Uma operação para ficar aberta aí com uma semana, talvez, alguns dias, etc. Uma operação de longo prazo, aí já seria que considerar a linha de tendência de alta do gráfico diário, que aí sim já pode dar para a gente uma visão um pouco mais de longo prazo, então talvez o mercado dos níveis muito mais para baixo, talvez aqui o nível de 1.04, mais ou menos. Ok? Mas o candle seguir mostra força compradora, não? Seria o candle de hoje,
sim, está mostrando uma certa força compradora. Eu sempre considero máxima e mínima do candle. Ok? Eu considero, por exemplo, esse candle que só vai mostrar a força compradora verdadeira se ele ultrapassar essa zona de resistência. Se ele conseguir ultrapassar essa zona de resistência, então o candle de hoje anulou completamente esse candle verde. Certo? Silva. Adolfo diz, Diógenes, se romper a linha de tendência de baixa, tem que aguardar a retração ou já sai vendendo? Ah, tá. Agora que entendi. Vi a próxima aqui é linha de tendência de alta. Eu, particularmente, não negocio o rompimento no primeiro movimento. Ok? Eu sempre procuro aguardar uma confirmação do rompimento. Existem muitas formas de confirmar ou procurar uma confirmação do rompimento. Ok? Imaginamos aqui, por exemplo, essa situação aqui. Deixa eu apagar um pouco dessas coisas. Imaginamos que você tenha identificado essa resistência, okay, que eu vou desenhar aqui de novo, essa resistência no gráfico hora. E você viu que o preço vai romper e você simplesmente coloca uma ordem lá em cima. Enfim, grande probabilidade de perder dinheiro. Na verdade, o mercado já retraiu bastante. Então, eu não negocio porque o mercado faz muito esse tipo de pauta. Ok? Adolfo. Fabiano Nakayama. Olá, Fabiano. Boa tarde. Bem-vindo. Diógenes, no Euro essa semana que vem, ele vai ficar segunda até quarta preso neste resto de triângulo. Sim, é uma possibilidade. Tem um espaço ainda para o mercado se movimentar. Tem espaço aqui, dá para se movimentar tranquilamente dentro desse triângulo, o que vai causar uma baixíssima volatilidade no USD, com certeza. Okay? Mas principalmente se acontecer rompimento da linha de tendência de alta, pode dar para a gente aí boas oportunidades de venda. Deixa eu ver o que mais. Diógenes, o problema de som é quando tem bastante gente na sala. Eu acredito que sim, o Tião. 47 pessoas na sala. Eu acredito que sim, pode ser isso. Jairo, Diógenes, qual é o nome do template que está usando das bolinhas abaixo nesse par de moedas? Esse é um template que eu fiz, você pode fazer também. O nome desse indicador se chama rastreador de tendências, certo? Esse indicador se chama rastreador de tendências, ele está em todos os meus templates. Se você quiser, se você não tiver esse indicador é gratuito, você pode me mandar um e-mail aqui, ó, e eu te envio esse indicador diretamente no seu e-mail, se você não tiver. Você está falando desse indicador aqui embaixo, né? Esse aqui. Se chama rastreador de tendências, tá? E você me manda um e-mail e eu te mando diretamente no seu e-mail. Beleza? Esse indicador é bastante particularmente, eu utilizo esse indicador todos os dias. Principalmente como uma forma de identificar e ver em qual par está acontecendo uma tendência. Através daquele método das 3 médias móveis, as médias de 30, 50 e 100 períodos. Certo? Se você não conhece o método das médias, deixa eu aqui. Por exemplo, no gráfico semanal tem a bolinha vermelha mostrando tendência de queda. E as médias móveis mostram exatamente isso. O preço acabou de tocar, entrar dentro da zona de resistência das médias, tocando a média de 30. Ok? E a partir daqui, enfim, o espaço entre as médias de 30 e 50 funcionam como uma zona de suporte e resistência dinâmica. Então, acompanha o preço e esse nível, dentro dessa zona aqui, pode mostrar para a gente possíveis oportunidades de venda. Paulo Caires, boa tarde, seja bem-vindo. Bem, outro par. Pessoal, enquanto isso, eu estou fazendo as análises. Durante todo momento, se você quiser fazer alguma pergunta, sinta-se livre, pode fazer a pergunta. Se eu não ver na hora, eu volto, ok? Se, enfim, eu acabar esquecendo, pulando a sua pergunta, por favor. E se você quiser me contatar aí pessoalmente, pode mandar um e-mail. Leander, esse indicador rastreador funciona 5.
Leander, não funciona. Ele foi desenhado para o MetaTrader 4. Em breve nós teremos uma versão para o MetaTrader 5, mas ainda não tem, ok? Ainda não temos esse indicador. Eu vou dar uma olhada no GBP-USD. Comentei na sala, na quarta-feira, que nós tínhamos uma zona bastante interessante de resistência para o GBP-USD, até mesmo considerando o gráfico diário, desde esse movimento aqui, nesse ponto, momento errada, Fibonacci. Considerando esse movimento, nós vamos ver que o mercado tocou em 38,2, rompeu o 38, deu um pequeno rompimento, voltou para o 23,6 e agora tocou no 50% da Fibonacci, certo? Esse nível da 50% da Fibonacci é extremamente importante. Esse nível aqui, nós podemos ver claramente que, além de ser o número redondo 1,5900, também está junto com essa zona de resistência totalmente relevante para o GBP-USD. Então, essa é uma zona potencial de venda, ok? Claro, tampouco isso é sinal financeiro de qualquer espécie, apenas mostrando para você que esse nível pode vir a funcionar como uma zona de resistência. Porque nós temos alguns fatores, o que eu chamo de confluência de fatores. Não é somente eu que chamo, né? Mas, enfim, confluência de fatores, certo? O que é uma confluência de fatores? É quando dois ou mais elementos, eles chegam no gráfico no mesmo momento, na mesma hora e apontam na mesma direção. Então, quando nós temos dois ou mais elementos que apontam venda no mesmo lugar e na mesma hora, né? Exatamente isso que está acontecendo no GBP-USD nesse momento. Nós podemos ver aqui que esse nível foi uma zona de suporte aqui atrás, certo? Portanto, tem um grande potencial de vir a funcionar como uma zona de resistência. Nós podemos ver também, muito próximo aí, de 1,5900, okay? Resistência psicológica, e tem um grande potencial de empurrar o preço para baixo, dar oportunidade de venda. E nós também podemos ver que isso coincide com 50% da Fibonacci, ok? O que nos faz considerar, logicamente, que nós temos 3 elementos nessa confluência de fatores. Fibonacci, 50% da Fibonacci, suporte se transformando em resistência e o número redondo, a resistência psicológica, em 1,5900. As pessoas perguntam por que número redondo é importante? Qual que é a sacada disso? A minha teoria pessoal é por preguiça. Okay? As pessoas têm preguiça mental, geralmente, né? A maioria das pessoas, o ser humano tem preguiça mental, tem preguiça de pensar. Então, se ele tiver que estabelecer um take profit, é melhor colocar em 1,59, 1,60, 1,61 ou 1,5950, 1,6050. Enfim, essa faixa de 50 e 50 pips por causa que as pessoas colocam take profit, stop loss, entradas, pontos de entrada, saídas, próximo deles, exatamente porque muitas vezes eles fogem, conseguem escapar de ter que pensar muito, certo? Eu acredito que inconscientemente seja esse o principal motivo. O fato é que números redondos funcionam principalmente para quem faz day trade. Eu acredito que todo trader, todo scalper e todo aquele que faz day trade precisa considerar os números redondos. É extremamente fundamental. E principalmente os números grandes, né? 1,5900, 1,6000 e etc. E aqui no GBP-USD nós temos essa situação que pode dar para a gente aí possíveis oportunidades de venda. Ou pelo menos estamos em uma zona de resistência bastante importante. Possível resistência. 1,5900. Ok? Muito bem. Deixa eu dar uma olhada nas demais perguntas. O Paulo Caires perguntou se podemos considerar que temos um padrão oco. Sim, Paulo. Apesar de estar meio feio, mas sim, aqui esse padrão aí. Inclusive está na linha de tendência de alta
direções tocou lá em cima, né? Isso aqui não é, nós sabemos que uma linha de tendência de alta se traça embaixo, ok? Então a linha de alta aqui nesse caso, especificamente, mas nós temos aqui o padrão conhecido como wedge. Eu particularmente chamo de wedge, certo? E aqui nós unimos e o preço acabou de tocar lá, e a partir desse ponto temos mais um ponto de confluência de fatores para o GBP/USD, que pode dar aí oportunidade de venda, certo? Se nós olharmos o todo, nós vamos ver que realmente é uma zona muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fabiano Nakayama disse de organizar uma olhada no AUD/USD. Vamos ver. Esse cara, esse par me interessou bastante alguns dias atrás. Eu estava realmente muito interessado em possíveis oportunidades de negociação, mas a situação mais recente desse par meio que me desanimou. O todo do AUD/USD, a ideia central que nós temos é movimento de queda, muito claro, aparecendo aí. Deixa eu colocar um indicador aqui. Vai mostrar certo para a gente topos e fundos. É o zigue-zague. Tá, deixa eu colocar aqui outra cor. Tá. O zigue-zague mostra para a gente certinho aí os topos e fundos, ok? Fica mais fácil de visualizar, até porque eu geralmente gosto de desenhar isso, assim fica mais fácil. Enfim, topos e fundos cada vez mais baixos. Essa é a minha principal definição de tendência, topos e fundos cada vez mais baixos. Ok? Quando nós temos topos e fundos do mesmo nível, nós não temos tendência, nós temos lateralidade, mais ou menos do mesmo nível. Ok? O AUD/USD estava em um ponto bastante importante, bastante interessante nesse nível, por volta de 0,7550, mais ou menos. Uma zona de suporte extremamente importante, que eu vou pintar aqui para você. Se nós olharmos através do gráfico de 4 horas, nós tivemos um fundo duplo que aparece perfeitamente através desse nível aqui. Ok? Claramente aí no AUD/USD. Eu esperava que talvez o mercado desse possíveis oportunidades de compra a partir do rompimento dessa zona de resistência. Enfim, o cenário como um todo, Fabiano, principalmente esse aqui. Suporte no gráfico diário, muito claro, que aparece aí embaixo. No gráfico de 4 horas, formou um fundo duplo aqui embaixo, que eu vou pintar ele de vermelho. Ok? Um fundo duplo muito interessante e uma zona extremamente importante que eu vou pintar, cujo rompimento poderia dar para a gente possíveis oportunidades de compra. É o que eu estava esperando, mas infelizmente não aconteceu. O mercado deu um toque, passou um pouquinho lá, um falso rompimento, e depois retraiu bastante para o USD. Agora, é sim possível que em períodos menores, como o gráfico de 1 hora, talvez o mercado comece um novo movimento de alta. Sim, eu só vou acreditar em possíveis oportunidades de compra a partir do rompimento desse nível aqui em cima. Se o mercado conseguir ultrapassar esse nível, então é provável aqui uma nova tendência de alta para vir buscar talvez essa resistência antiga para retestar. Certo? Se acontecer o rompimento desse nível, esse aqui que eu vou pintar em uma outra cor para ficar diferente, se acontecer um rompimento desse nível em preto, pode sim dar muitas oportunidades de compra em períodos menores, até porque o espaço entre aqui a entrada e até lá em cima temos uns 300 pips e uma estrada livre para o preço se movimentar sem contradições. Eu sempre digo que contradições é o nosso pão nosso cada dia, né? Nós precisamos nos acostumar a viver em cenário de contradições, não somente no mercado, infelizmente, mas
Nós precisamos nos acostumar a viver em um cenário de contradições, porque isso faz parte. Okay? Nós precisamos aprender a lidar com essas contradições em todo momento. E aí, essa contradição, para quem talvez está começando aí, não vai conseguir identificar muito quais são as situações de contradição dentro do mercado, essas contradições, quando você abre uma ordem, você tem um stop loss de 20 pips e take profit de 20 pips, 1 para 1, por exemplo. E o mercado está em 15 pips, ou está em 16 pips. E nesse momento você começa a se perguntar, será que eu fecho ou não? Será que o mercado vai subir mais 4 pips ou ele vai retornar de onde ele está e pegar meu stop loss e eu vou ficar chorando depois? Ok? Essa situação é uma contradição mental. E você não sabe exatamente o que fazer. Existem muitas variáveis e existem muitas possibilidades. Ou seja, só existe contradição quando existem muitas possibilidades, muitos alternativos. Pode acontecer isso, mais o outro, mais o outro. Qual vai acontecer? Enfim, não sabemos. E dentro do mercado também as contradições que são quando nós estamos em uma oportunidade e entre o nosso ponto de entrada e o nosso take profit, existem muitas zonas de suporte e resistência que pode atrapalhar a operação como um todo. E isso é extremamente, às vezes é um pouco estressante, ok? Porque, enfim, nós precisamos conviver com essa situação, é preciso conviver com isso. Deixa eu dar uma olhada nas próximas perguntas. Fabiano, agora que ele rompeu esse topinho anterior, na A4, retraiu, não daria uma compra? Sim, pode até ser que sim, Fabiano. Pode até ser que sim, mas eu, particularmente, não tenho interesse em entrar comprado agora, porque é 4h30, falta 1h30 para fechar o mercado. Talvez semana que vem, ok? Eu, particularmente, talvez na segunda-feira, pode ser que dê. Sim, é muito provável que funcione com bote, até porque, se nós identificarmos aqui, nós tivemos um mais forte, uma retração. Aqui deve ter dado uns 50% da Fibonacci, imagino. Exatamente, 50%, já mostrando aqui uma certa força compradora e etc. Se nós entrarmos em M15, vai dar para ver um cenário bastante legal, inclusive com essa zona de resistência bastante importante e cujo rompimento pode dar. Inclusive temos aqui um ombro e cabeça a ombro, né? Deixa eu tirar esse indicador. Vou fazer um jeito diferente aqui. Tá. Nós temos um ombro e cabeça a ombro. Ok? Ombro. Isso é M15, tá, pessoal? Estou no gráfico de 15 minutos. Cabeça. E aqui nós temos um novo ombro. Cujo rompimento da linha do pescoço, que é essa zona marcada em preto, dá para a gente aí oportunidade de compra. Certo? Isso não seria muito improvável. Enfim, é uma questão da sua própria interpretação e também uma questão daquilo que está escrito no seu trading plan. Agora, se você não tem um trading plan, eu posso apostar que não estou falando de ninguém especificamente, né? Eu estava respondendo o Fabiano aqui, não estou falando do Fabiano. Mas se um trader, que se autodenomina trader, não tem um trading plan, eu posso apostar que esse cara deve estar perdendo dinheiro. Ok? É extremamente importante isso, pessoal. Eu não consigo dizer que isso é importante. Ok? Exatamente por isso não entrei. Sexta-feira, depois do almoço, não entro. Exatamente. Parabéns. Essa é uma mentalidade bastante interessante e muito... Enfim, está totalmente alinhado com o que precisa ser feito. Certo? Tá. Eu não sei se eu comentei com vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Quero dar uma olhada no SDCAD. Eu comentei no SDCAD na outra análise, no outro dia, e que nós tínhamos essa linha de tendência de queda aqui nesse ponto, no gráfico diário. Linha de tendência de queda no gráfico diário. Duplo, H4, né?
No canal de análise, deu para a gente a oportunidade de venda mais ou menos nesse nível. O mercado veio até o take profit em 1,2200, está retraindo e agora temos uma tendência de queda no gráfico de 4 horas. E é principalmente essa tendência de queda que eu quero prestar atenção nesse momento. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Temos aqui uma situação muito interessante no SDK, a tendência de queda no gráfico de 4 horas, de 30, 50 e 100 estão apontando na mesma direção, sem cruzamento e etc. Todos os fatores que eu particularmente gosto de encontrar. Mais importante de tudo é que essa tendência de queda no gráfico de 4 horas surgiu a partir de uma resistência no gráfico diário. Ok? Uma resistência no gráfico diário empurrou o preço para baixo, deu origem a essa tendência de queda depois desse topo duplo no gráfico de 4 horas. Então nós tivemos impulso, retração, novo impulso, uma nova retração. Talvez o mercado venha nos dar possíveis aí oportunidades de venda ao longo da semana que vem. Principalmente caso o mercado nos dê movimento dessa linha de tendência de alta no gráfico de 1 hora. Ok? E se nós olharmos aqui os números redondos, vamos ver que a zona de 1,2250 aqui foi uma zona bastante relevante no dia de ontem, e um ponto de interesse para hoje. Então, desse número redondo, em 1,2250, pode sim nos dar oportunidades de compra, de venda. Certo? No gráfico de 4 horas, com todos esses fatores. Inclusive, no próprio gráfico de 4 horas, temos esse candle mostrando para a gente aí uma certa rejeição, mostrando possível inversão a partir da zona entre as médias de 30 e... Voltou o som, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí agora? Ok. É que eu havia mutado o som aqui um pouquinho, e aí continuei falando, esqueci de voltar. Bom, deixa eu perguntar. Eu perguntei na outra aula, eu gostaria de perguntar hoje de novo, porque essa é uma estatística uma informação bastante relevante, que eu acredito que está totalmente alinhado com aquilo que nós buscamos, ou aquilo que nós podemos procurar dentro do mercado. Quantos de vocês negociam em conta real e em conta demo? Por favor, se você quiser compartilhar, coloque aí se você negocia em conta real, conta demo. E há quanto tempo também, eu acredito que isso é bastante importante. Só para a gente ter uma ideia. Tá. Reginaldo, demo real há uns 5 meses. Deixa eu ver aqui, não, teve mais perguntas um pouco mais para trás. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Paulo César, Rio de Janeiro. Demo. Paulo Carlos César, comecei uma conta real. Parada. Ok? Jairo, comecei semana passada. Demo real 5 meses, real demo 1 mês em real. Real 1 ano. Real não. Dólar. Demo real 3 meses. José Souza. Muito bem. Enfim, pode continuar colocando se quiserem. Eu acredito que essa visão, essa informação é mais importante. De todos os que estão negociando, em conta demo ou em conta real, eu gostaria de repetir uma pergunta que eu fiz alguns dias atrás. Vocês têm definido um plano de negociação? Algo estruturado, organizado de forma linear, com passos a ser seguidos. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Enfim, passo 1, passo 2, passo 3, até a conclusão. Tá. Enfim, enquanto vocês vão colocando, eu vou falar um pouco disso. Eu pergunto isso porque as pessoas confundem, né? As pessoas confundem
o fato de que a facilidade de entrar no mercado, de abrir uma conta real numa corretora, incluir dinheiro para a corretora através de cartão de crédito e etc., confundem isso com a facilidade dentro do mercado. Ok? Isso, eu acredito que é um erro que nós acabamos cometendo, bastante sério, porque infelizmente não é fácil dentro do mercado. Uma vez que você entende, que você aprende, que você consegue organizar o seu conhecimento em uma forma de iniciação, as coisas se tornam muito mais simples. E aquilo que antes parecia meio cinza, né, dentro do direito, isso é conhecido como aquelas áreas cinzas, onde não é nem uma coisa e nem outra. A área cinza é uma coisa que não é nem certo nem errado, é uma área meio duvidosa. Está entre a luz e a escuridão. Né? O cinza ali é aquela penumbra. Ok? Nós conhecemos médias móveis, nós conhecemos Fibonacci, conhecemos indicadores, nós conhecemos muitas outras formas. Exatamente. O Reginaldo falou o limbo. É exatamente isso aí. E quando nós olhamos para o gráfico, tudo que nós aprendemos, nós queremos aplicar e colocar e acreditamos que isso vai nos dar oportunidades. Ok? E aí nós entramos no limbo, que o Reginaldo chamou de o limbo, que é exatamente isso aí. É um lugar de queda infinita, onde você não está nem vivo nem morto. É o estado de coma, é esse tipo de situação, fazendo uma comparação. Ok? Então, quando se está nessa situação, tudo parece que o mercado como um todo é assim. Então, um dia nós utilizamos Fibonacci, outro dia nós utilizamos médias móveis, outro dia nós entramos num fórum e alguém fala que negociar utilizando o MACD é interessante, nós colocamos e compramos baseado no MACD. Enfim, uma bagunça total. Eu sei disso porque eu já vivi um bom tempo no limbo. E os resultados, enfim, não chegavam, de forma alguma. Mas, principalmente, acredito que é importante ter essa visão de que é necessário organizar. Porque quando você organiza, você fala assim, bom, primeira coisa que eu vou fazer de manhã, eu vou fazer um mapeamento, vou marcar ponto de suporte e resistência no gráfico de 1 hora e vou negociar quando o preço tocar no gráfico de 1 hora, me der um pin bar, confirmar esse pin bar, a relação risco-recompensa for de 2 para 1, não tiver notícia no meio de ficar 1% da minha conta. Isso que eu acabei de falar é um exemplo de logicamente, extremamente simplificado, mas de um plano de negociação. E quando você tem um plano, você consegue sair do limbo. Ok? Você consegue sair do limbo. Você consegue sair dessa zona, dessa penumbra onde não é exatamente claro e nem é exatamente escuro. E essa zona eu diria que é mais perigosa. Porque quando você está no claro, você vê as coisas. Quando você está no escuro, você não vê nada, mas pelo menos você sabe que precisa ir para o claro. Então, se você está no escuro, você sabe que você precisa ir para o claro. Você sabe que precisa melhorar. Quando você está na penumbra, é o perigo, porque é onde você acha que vê, mas não vê. É onde que ganha, mas não ganha. É onde você acha que está certo, mas na verdade está errado. Você não vê as coisas muito claramente. Certo? A minha sugestão para você, eu acredito que talvez essa seja a sugestão mais importante que eu poderia te dar esse ano, não sei. Mas, enfim, pelo menos nessa aula, a sugestão mais importante é tome um tempo, uma tarde, para organizar o que você sabe na forma de um plano de negociação. Uma sequência lógica que possa ser seguida e que possa ser repetida ao longo do tempo. Exatamente, Reginaldo. Plano e organização. Quando você faz isso, você consegue ter uma ideia clara. Agora, não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro simplesmente por fazer isso. Eu estou dizendo, sim, que você vai ficar mais perto de ganhar dinheiro do que você queria. Mas se você não ganhar todo o dinheiro que você deseja, pelo menos isso vai te colocar num processo de onde você será capaz de identificar os seus erros e corrigir aquilo que está errado. Mas mais importante do que isso vai te colocar em um processo para você mesmo, que você está comprometido com aquilo que você deseja, aquilo que você busca dentro do mercado. E comprometimento, meus amigos, é uma moeda extremamente, tem um valor muito alto. Ok? Então a minha sugestão para você,
que está negociando em conta real ou em conta demo, principalmente quem está em conta demo, geralmente está aprendendo, né? Está conhecendo o mercado e etc. E tal, então o cara não quer arriscar dinheiro de verdade, porque o cara ainda não sabe. Mas eu sugiro que todos façam isso. Deem-se um trabalho. Pegue um pedaço de papel ou um computador, onde você achar que deve. O que você vai fazer desde o começo até o final. E, importante, tão importante quanto escrever o seu sistema, o plano de negociação, é você seguir o seu sistema. Ok? E quando você tem um sistema bem estabelecido, não é você quem negocia, é o mercado quem te dá as oportunidades. Ou seja, ou uma possível oportunidade entra dentro das que está escrito no seu plano, ou não existe operação. Pronto, acabou. Esse é o maior problema de quem está começando dentro do mercado. É a incapacidade, muitas vezes, pelo próprio imediatismo que o Reginaldo falou, é a incapacidade de elaborar o seu plano de negociação. Porque o cara quer sentar no computador e ganhar $100 no dia, conhecendo nada sobre o mercado, ou tendo nada de organização. Ok? Então, esse é o maior problema, de você elaborar. E o próximo maior problema é quando você tem um plano, mas você não segue. Então, aquilo que você determina como seu plano de negociação, acredito que deve ser um pouco mais relevante, mais importante de todos na sua carreira como trader. Você determina e, caso o mercado apresente aquilo que você determinou no seu plano de negociação, existe uma operação e você entra. Se o mercado não se mostrar da forma como você determinou no seu plano de negociação, você simplesmente não entra. Esse é o terceiro grande problema. As pessoas têm dificuldade em ficar fora do mercado. Eu diria que esse é um dos mais fatais de todos. Ok? Eu já falei isso em outra aula, mas eu acredito que é extremamente relevante. Logicamente, a ideia é que você faça o seu negócio da sua forma, mas existem algumas características que não pode ser deixada ao azar, deixada à sorte, ao acaso. Okay? É importante que exista certa organização e isso é extremamente relevante. Talvez essa seja a aula mais importante, a coisa mais importante que você mercado financeiro seguido por qualquer pessoa. Acredito que isso é extremamente relevante. Deixa eu dar umas perguntas. Deixa eu ver, já vi isso aqui. Jairo perguntou qual a corretora que negocio. Eu utilizo o Trades, ok? A corretora excelente e a minha corretora que eu particularmente utilizo. Mais ou menos estamos aprendendo muito com você. Poxa, fico feliz de ouvir isso. Daniel Melo, estou me organizando para isso. Exatamente. Parabéns, Daniel. Acredito que isso é importante. Yuri, estou aprendendo, maravilha. Tenho meu plano de trade definido, mas às vezes não sigo a risca, o Lázaro. Mas estou evoluindo meu controle emocional e minha disciplina. Muito bem, Lázaro. Você já passou a primeira etapa, né? Que é o passo de você ir e realmente fazer aquilo que precisa ser feito, escrever as suas ideias em um plano que possa ser extremamente importante. O próximo passo agora é começar a seguir a risca aquilo que você tem. As pessoas têm dificuldade exatamente nisso. As pessoas veem uma oportunidade mais ou menos e aí elas querem entrar mesmo assim. Acontece com todo mundo, inclusive acontece comigo também. De vez em quando eu preciso me policiar, certo? Então, é preciso ter um plano e é preciso plano. PS Batista, professor, esse rastreador não funciona no MT5. Não, esse indicador especificamente não. É o limbo, IT50 e 100, juntamente com o Fibonacci, Price Action, suporte, resistência, mas ainda estou a ajustar. Paulo Caio, de Portugal. Exatamente, muito bom. É isso que você está falando do conteúdo do curso de áreas online. Né? Juntamente com o Fibonacci, Price Action, suporte, resistência, excelente. Deixa eu ver o que mais. Plano de organização. Pelo pouco que tenho acompanhado o mercado, isso provém do imediatismo em ganhar, ter pressa do retorno. Exatamente.
Acredito que todos nós poderíamos aprender com as árvores. Nos ensinam uma lição muito grande. Existem árvores aí que passam 200, 300, 400, mil anos, sei lá quantos, mas o seu crescimento é constante e mais lento. Acredito que essa é uma boa ideia para a gente pensar. Realmente, sem um plano de negociação, não dá certo mesmo. Paulo, Rio de Janeiro. Foi assim que me dei mal, e por isso parei a conta real e fui para a conta demo. Muito bem. Acredito que isso também é importantíssimo. Quando você percebe que as coisas não estão muito bem, ou que você não está se ajustando muito bem ao mercado, você ver a hora de puxar o freio de mão e reanalisar, reavaliar. Isso é extremamente fundamental dentro do mercado. Okay? Talvez uma das principais ideias de uma coisa que muita gente não consegue muito bem fazer isso. O cara continua dando murro em pontos. Certo? Deixa eu ver o que mais. A estratégia que está dando certo é essa de tendência com as médias. O resto só tomei rasteira. José Souza. Realmente é uma estratégia muito boa. Uma estratégia excelente e que também exige uma grande dose de disciplina. Porque, como você já deve ter percebido, não acontece oportunidades todos os dias. Ok? Se você utilizar móveis de 30, 50 e 100, você provavelmente não vai ser um scalper, talvez no máximo day trader, mas um day trader que às vezes passa 1 ou 2 dias sem encontrar uma oportunidade real, porque quando o mercado está em lateralidade, as médias simplesmente não nos mostram absolutamente nada. Mas sim, é uma estratégia excelente, principalmente se você juntar isso tudo com uma boa relação risco-recompensa, vai te dar uma taxa de acerto bastante alta. Deixa eu ver o que mais. Minha maior dificuldade é de fazer um plano para poder seguir. Nicolas. Se você quiser, Nicolas, não somente o Nicolas, né, mas todo mundo, quem tiver sem ideia ou sem inspiração e quiser me mandar um e-mail, pode mandar, está aí o meu e-mail, e nós temos ideia a respeito de planos de negociação. Ok? Trading plans, em inglês. É extremamente importante isso. E às vezes a gente muito bem por onde começar. Depois que a gente pega o jeito, enfim, é fácil fazer, inclusive, seguir o plano, que é o mais importante. Reginaldo, também tem também o caso da peça de salame. Comemos um pouquinho por dia, mas um dia cumprimos a meta de comê-la inteira. Exatamente. O Reginaldo, na verdade, eu vi essa metáfora aí de uma forma diferente. Né? A metáfora que eu uso é de salame, mas sim um elefante. Certo? Você não pode comer um elefante num dia, mas se você fatiar ele em bifinhos, dá para você fazer um churrasquinho todo dia e comer devagarzinho até que chega. O elefante inteiro, ou a peça de salame, como você falou. Ok? Mas o mais importante é entender que a disciplina, assim como a indisciplina, ela se acumula. Ok? Quando você consegue ser disciplinado, totalmente disciplinado um dia, é muito mais provável de que você seja disciplinado no dia seguinte novamente. Porque a disciplina, ela se acumula. Okay? Assim como a indisciplina. Se você dá uma escorregadinha hoje, é provável que você dê uma escorregadinha novamente amanhã. Isso eu estou falando como nós agimos automático. Como que nós interrompemos, então, esse modelo automático? Você faz uma coisa hoje, tende fazer amanhã de novo, e fazer novamente de novo depois, e etc. Bom, tomando consciência a respeito disso. Quando nós entendemos que nós estamos fazendo alguma coisa no automático, deixando as coisas escorregar tudo pelo ralo, a gente consegue intervir, desde que a gente saiba disso, e começa a modificar lentamente, colocando uma pequena disciplina que ela vai se acumular e se transformar em grande e vai te levar onde você quiser. Agora, uma coisa, quem entra dentro do mercado chega com aquela ideia de que vai ficar rico e etc. e o mês que vem não funciona dessa forma. Ok? Se você quiser ficar rico daqui a um ano, enfim, ou você já traz um bom dinheiro, rico, mas que pode deixar rico, ou, enfim, não é exatamente o mercado. Não vejo dessa forma. Okay? Acredito sim na construção de uma conta ao longo do prazo, em termos psicológicos, uma construção de você colocar uma pedrinha todos os dias. Acredito que isso é o mais importante de tudo. Deixa eu ver o que mais. Nicolas, legal, obrigado. Eric Silva.
para quem quer começar do zero, a informação na internet que a gente fica doido. Exatamente. Excesso de informação gera a pobreza da atenção. Por isso, Eric, que é importante você filtrar, escolher aquilo que mais te agrada e colocar em um plano de negociação que tem um formato linear. Deixa eu ver o que mais. Valeu, obrigado, estou na mesma situação. Sem uma estratégia legal para seguir. Paulo César, é importante organizar isso. Diógenes, tem muitos traders que vivem do mercado de binários e estranham o Forex. Faziam operações em 1 minuto e precisam esperar um dia. No caso de opções binárias, existe o Eric Silva, deixa eu ver aqui, apareceu para mim que levantou a mão, é isso? Pessoal, eu sou meio novo aqui na sala, então quando aparece esse comandozinho aqui de levantar a mão, eu não sei exatamente o que quer dizer, tá? Mas vocês podem mandar aí mensagem no chat à vontade. Sim, isso é um problema, na verdade. Isso é um problema porque você está acostumada a abrir uma ordem que vai fechar dentro de 1 minuto, isso pode gerar uma ideia de imediatismo muito grande no cara. Né? E como ele vai abrir a ordem para fechar dali 1 minuto, não estou dizendo que todo mundo vai entrar nesse problema, mas pode gerar uma ideia de que você pode ganhar em todos os minutos e etc. Aí. Isso pode gerar uma ideia de imediatismo, e que eu particularmente acho extremamente prejudicial, não somente para o mercado, mas para a vida como um todo. O cara, enfim, abriu uma ordem. Olha só que legal. Eu não tenho certeza. A minha ordem, que eu deixei mais tempo aberta, uma ordem aberta no mercado, foi em torno de, acho que uns 42 dias, 46. A ordem ficou quase 2 meses aberta. Foi a maior ordem que eu deixei com mais tempo aberta. Okay? No final, ainda fechei no 0 a 0. Olha que ironia do mercado, né? Por tanto tempo, porque o mercado não saiu do lugar. Deu certinho, tudo 100%. Eu lembro que foi no Euro GBP. Deu uma entrada certinho, 100% de acordo com o que eu estava esperando, tudo pronto. Mas o mercado entrou, exatamente depois, o mercado entrou em um período de lateralidade e a ordem ficou mais 10, menos 10, uns 40 dias. Você imagina a gastrite que isso gerou no ser vivente, né? Mais ou menos isso mesmo. Isso gera um gancho mental muito grande, porque o cara acredita que, enfim, se você tem uma ordem aberta, fica 40 dias com essa ordem aberta, você não desconecta uma parte ali do seu inconsciente, certo? Afinal, todos nós queremos que o mercado na nossa direção e pegue o nosso take profit o mais rápido possível. Quando o cara, a pessoa, o trader, ele consegue a sua ordem em 60, isso realmente pode ser um problema a nível psicológico, porque o cara não vai ter paciência para ficar de forma alguma no dia. Isso é normal. Agora, não estou dizendo, pessoal, de forma alguma que não se pode negociar opções binárias e nada desse gênero. Estou apenas falando de aspectos psicológicos, okay? Que eu acredito relevante, principalmente para quem está começando, e provavelmente também gera dependência, que o Reginaldo falou. Jufar, eu comecei nas binárias, tomei ferro lá. Quando passei por Forex, tomei ferro também por quase 2 anos. Você cria uma ansiedade muito grande. Exatamente isso. Acredito que essa ansiedade aí é extremamente prejudicial, não somente para o seu desempenho como trader, mas também para a sua saúde. Isso é fatal. Sérgio, tem uma ideia de um plano simples para a gente que é novato? Tá, deixa eu falar disso aqui, deixa eu sobre a outra pergunta. Nos últimos 8 meses, estou com lucros humildes, mas consistentes no Forex. Exato, é Jufart, né? Muito bom. Não existem lucros humildes, existem lucros e prejuízos. Eu tenho no Banco do Brasil e aí outro dia eu estava analisando, vendo as possibilidades de investimento através da própria conta, logicamente, em renda fixa ou renda variável. E tinha a comparação de 2 fundos.
2 fundos de investimento. Um fundo de renda fixa, então ele dava 0,8, 0,7, dependendo aí mais ou menos do mês, logicamente, 0,8, 0,7, 0,6 e etc. E o outro fundo era um fundo de renda variável. E esse fundo de renda variável, ele dava 1%, outro mês ele dava 5%, outro mês ele dava menos 3%, na final era renda variável. Certo? Mas o que mais me chamou a atenção é que, se você olhar talvez a rentabilidade e as possibilidades dos dois, você talvez queira ir para o fundo de renda variável, porque em um determinado mês ele deu 8% de lucro. Em um determinado mês ele deu 4%, enquanto que o renda fixa estava 7%, 0,8%, 0,6% e assim sucessivamente. Mas aí é que me intrigou e eu fiquei particularmente, eu fiquei meio horrorizado com o que eu vi. No longo prazo, quanto cada um desses fundos havia acumulado nos últimos 3 anos? Cada um desses fundos, quanto eles haviam acumulado nesses últimos 3 anos? Nós poderíamos pensar que talvez o renda variável seria porque ele daria uma maior possibilidade. Mas por ser renda variável, também tem meses negativos. O fundo de renda variável estava em menos 11% nos últimos 3 anos. Menos 11% nos últimos 3 anos. E o fundo de renda fixa estava em 23% de lucro nos últimos 3 anos. Existe um gap, uma diferença de 34% entre aquele cara que fazia 0,7% ao mês e aquele cara que fazia 4,8%, 5,8%, 5,3% de negativo. Ok? Isso para mim me chocou, porque principalmente relacionado a um plano de previdência. Certo? E esse plano de previdência supostamente é para o cara aposentar. Então, se você colocou 10 mil reais, vamos colocar aqui, 100 mil reais, há 3 anos atrás nesse fundo, nesse exato momento, você está com 89 mil reais. Ou seja, você perdeu 11% nesses 3 anos. Perder 11% em 3 é muito tempo, porque se tem uma linha de queda, ela não deve durar muito tempo. Okay? Já no outro, que dava 0,6, 0,7, você colocou 100 mil reais, agora estaria com 123 mil reais. Essa diferença, para mim, me chamou muita atenção e eu acredito que é totalmente pertinente com o tipo de mentalidade que nós podemos ter dentro do mercado. Pessoal, eu vou dar uma pequena pausa aqui no áudio, rapidinho, 2 minutinhos, só tomar água e eu já volto. Ok? Podem ficar nas perguntas e quando eu voltar, eu falo um pouco mais de trading plan que o Sérgio perguntou. Certo? Podem colocar aí, vou tomar uma aguinha. Bom, pessoal, voltando. Estão me ouvindo aí direitinho? Só para dar uma checada no som. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Reginaldo pergunta, analisa muitos pares diariamente. Acredito que devo trabalhar com todos eles. Mas para um trader iniciante, quantos pares você aconselha para o começo do trabalho? Aconselho 1, no máximo 2. Ok? EURUSD ou GBP-USD. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pelo GBP-USD. Mas isso é uma preferência pelo EURUSD ou GBP-USD é suficiente. Ok? Eu não trabalho com todos, eu analiso todos os pares. Isso porque eu procuro ser extremamente seletivo. Quem me acompanha no canal de análise sabe que eu abro 2, 3, 4 operações por semana. Semana passada eu abri 6 operações no canal de análise e dessas 6, 5 foram positivas, ok? E não foi somente um par. Foi vários pares. Então, foram 6 operações, mas geralmente não acontece. Semana retrasada, primeira semana de junho, abri 3 operações, as 3 foram positivas. E essa semana eu vou, ainda não fiz o fechamento dessa semana para o canal de análise, posto as minhas operações, negociações, etc. Mas também vamos terminar positivo, acho que foi 3 ou 4 operações também.
Eu analiso. Então, tem gente que negocia somente o euro-USD, ou somente o GBP-USD. É uma questão pessoal, ok? Mas o cara, às vezes, abre 5 operações por dia. Eu parti de 2 a 4, 5, 6 no máximo operações por semana. Se quando vai dando 6, eu já começo a me sentir que eu estou fazendo overtrading. Certo? Então, eu procuro situações muito específicas do mercado. Se eu pegar só um par, um mês inteiro sem abrir nenhuma operação. Alguém conhece e recomenda o livro Trend Following? Estratégia para ganhar milhões com mercados de alta e baixa? Eu não conheço. Não conheço. Vargas perguntou, entre Londres e Nova York, em qual deles você mais opera? Principalmente Londres, ok? Eu negocio quase que totalmente Londres. Eu negocio até umas 11 horas da manhã, mais ou menos. O Jufar falou, nesses 8 meses estou com média de 7% ao mês e é espetacular. Caramba, parabéns, cara, Jufar. Parabéns. 7% ao mês por 8 meses, lindo, tá? De parabéns de verdade. Muita gente, isso aqui é um sucesso para mim. Tiro o chapéu, certo? Tião Lepre. Diógenes, numa operação de swing trade não se considera as notícias? Notícias cotidianas, eu particularmente não considero. Mas sim, é importante considerar notícias de taxa de juros e INFP. Ok? Se o par que você está negociando vai anunciar uma alteração na taxa de juros, é importante considerar isso. E principalmente dos Estados Unidos, a folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos. Beleza, deixa eu ver aqui mais. Qual o diferencial de trabalhar com a Bolsa de Londres? Carlos perguntou. Principalmente é porque a maior volatilidade do mercado acontece durante as Londres, Carlos. Boa parte das operações de day trade acontecem durante a sessão de Londres. Okay? Geralmente, quando acontece a abertura de Nova York, o mercado já movimentou bastante e boa parte da festa, em termos de volatilidade, de possibilidade, já acabou. Reginaldo, EURUSD e qual o outro? GBP-USD. O outro já respondeu. Vejo que não tem analisado TCHF. Não, eu não tenho analisado o STCHF, é mais uma questão de preferência mesmo. Fiquei um pouco assustado com o que ele fez em janeiro. Não estava posicionado, então não ganhei nem perdi absolutamente nada, mas ele movimentou, acho que coisa de 1.900 pips em coisa de, não sei, 1 minuto talvez. E foi um movimento legítimo, real, verdadeiro, e eu fiquei um pouco afastado desse HF e de todos os pares com o Credit Suisse. Mas eu vou retomar, até porque a situação agora está bastante interessante. Não, Jairo, eu não opero notícias, eu procuro ficar de fora, fechar as minhas operações quando tem notícia para sair. Poderia explicar sobre o MACD? Sim, eu vou falar, vou só ver a última pergunta aqui. E eu vou falar de Trading Plan e depois falo um pouquinho do MACD. Será que é possível ganhar? Obrigado. Tá, se opera notícia, será que é possível ganhar? Possível sim, com certeza. Ok? Eu não sou o cara eu não me considero de forma alguma, em nenhum nível. Existem muitas formas de se chegar ao mesmo caminho. Ok? Tudo que eu falo aqui para vocês é apresentando um caminho que funcionou e que funciona para mim. Agora, nada impede que você crie o seu próprio caminho. Mas é importante que você, principalmente para quem está começando, que você tenha um pouco de noção de quem talvez já andou, já está um pouco mais para frente, porque isso pode te livrar, às vezes, de cair nos mesmos erros que todos nós caímos. Ok? Mas não é a minha intenção dizer que isso aqui funciona, isso aqui não. Enfim, sim, é possível e é uma coisa que, se for de seu interesse, enfim, vale a pena ser estudado. Bom, vou falar um pouco de Trading Plan. O Sérgio havia perguntado anteriormente como que nós podemos criar um Trading Plan. Bom, primeiramente, pessoal, fazer uma aula aprofundada a respeito de Trading Plan daria aqui muito tempo, certo? E provavelmente não daria tempo de nós fazermos tudo uma aula só. Existem muitos fatores. A ideia principal
de negociação deve estar contido o seu modo de operação. E quando eu falo modo de operação, não estou falando modo de operação no mercado, mas o seu modo de ação. Ok? Você deve padronizar aquilo que você vai fazer dentro do mercado. Acredito que isso é extremamente importante. Agora, algumas pessoas acreditam em uma visão discricionária do mercado, ou uma interpretação em que você vê o mercado de acordo com o que está acontecendo agora. Isso é válido, totalmente válido. Mas, inclusive, a minha visão do mercado é exatamente dessa forma. Olhe para a cara de um gráfico e não gosto do que eu vejo, eu simplesmente não gosto e pronto, acabou. Mas é importante ter algumas linhas gerais para nortear, para dirigir as suas ações dentro do mercado. Essa é a ideia do trading plan. Por quê? O mercado pode se apresentar em tendência de alta, de queda e lateralidade. Essas são as direções. Mas de tendência de alta, nós temos N formas. Nós temos muitas formas de medir uma tendência de alta. Pode ser através de linhas de tendência, de médias móveis, de osciladores e etc. Okay? Muitas e muitas formas. A minha principal definição de tendência é topo de fundo cada vez mais alto. Agora, como nós temos um universo de possibilidades de tendência, por exemplo, como tendência temos um universo de possibilidades, muitas possibilidades que estão acontecendo, que podem se apresentar. Então, se você fala assim, eu sou um negociador de tendências, beleza, tudo bem, isso é válido, mas é preciso que você seja mais específico com relação a que tipo de tendência você quer negociar. Porque se você falar simplesmente, eu negocio tendências, enfim, o mercado apresenta tendências de todas as maneiras. E se você não delimitar de ação referente a tendências, você provavelmente vai acabar entrando em toda a ação furada que ainda aparece por aí. Certo? Exatamente o que, acho que é o Anderson, né? Anderson, que estava antes na sala, falou. Especializar você em um determinado assunto. Eu acredito que isso é extremamente importante. Quando você consegue fazer isso, especializar em um determinado assunto, as coisas ficam mais fáceis e mais simples. Por quê? Se você determinou que você vai seguir tendências, utilizando, por exemplo, vou pegar aqui, utilizando as médias móveis. Deixa eu pegar aqui. Aqui está, perfeito. Utilizando as médias móveis, esse vai ser o seu padrão de operação. Ou seja, se as médias móveis estão apontando na mesma direção e etc., você tem uma oportunidade de compra, uma tendência de alta. Certo? Quando você define isso, as coisas ficam claras. Por quê? Ou tem tendência ou não tem. Ou nós temos uma tendência de alta acontecendo ou não tem. E quando eu trading plan, bom, eu vou negociar se. 2 pontos. Primeira coisa, as médias de 30, 50 e 100 estiverem paralelas entre si, apontando na mesma direção. Quando nós temos essa situação, como as médias de 30, 50 e 100 estão apontando na mesma direção, você tem uma tendência. Se as médias estão mais ou menos como elas estavam aqui, por exemplo, cruzadas e etc., você não tem uma tendência. E nesse caso não te resta dúvida. Tudo que você precisa fazer é fechar o gráfico e passar para o próximo. Ok? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa forma de olhar para o mercado, nós temos que não resta dúvida para a gente de qual direção, vou pegar aqui a tendência, M5. Temos uma tendência de alta 5 no gráfico no ADSD, a partir principalmente dessa zona, desse ponto aqui. Daqui para frente, nós temos uma tendência de alta no ADSD. Ok? Se no seu sistema você determinou que você vai negociar unicamente quando tiver uma tendência de alta pelas médias móveis, pois então, você olhando para o gráfico, você vê exatamente, claramente, sem dúvida, de que existe uma tendência. Se existe o primeiro passo, esse eu recomendo, acredito que seja importante como primeiro passo, certo? Você determinou o seu primeiro passo como sendo uma situação de tendência. Ok? Então, primeira coisa,
Não sei se tem alguém tomando nota do que eu estou falando, mas enfim, acho que vai estar gravado e vou colocar no YouTube, depois você pode voltar e assistir de novo. Inclusive você que se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, né? Quem for assistir no YouTube, vai poder aí organizar. Primeira coisa que eu acredito importante. Você pode fazer o seu trading plan em um formato em primeira pessoa. Eu vou negociar C. 2 pontos. Ok? Item 1. Definição da direção do mercado. Enfim, tendência de alta, de queda, lateralidade, o que você acha? Enfim, qual é a situação de que você quer negociar? Então, você tem um, por exemplo, eu vou negociar C, tendência de alta ou de queda. Você pode colocar o item 1.1, por exemplo, a sua definição de tendência. Bom, as médias apontando para cima na mesma direção e etc., sem cruzamento ou qualquer outra forma que seja o seu método. Muito bem. Se você olha para um par agora, para o DSD no gráfico de 1 hora, por exemplo, e as médias não estão conforme você definiu no seu plano de negociação, portanto, não existe oportunidade nesse par. Nesse momento, não. O que você faz? Simplesmente passa para o próximo par. Caso você negocie mais de um par, né? Passa para o próximo par e procura a situação onde essas características, esses requisitos estejam acontecendo, como aqui no caso de CAD. Ok? Então, o seu primeiro item, acredito que seria interessante determinar tendência, ou determinar a situação geral do mercado naquele momento. Determinado isso, você passa para um item 2, por exemplo. Muito bem. Determinada tendência. Bom, o mercado está em tendência de queda, como é o caso do CAD. Agora, vou usar como critério de entrada. Eu vou entrar em qual situação? Bom, eu vou entrar se o mercado cruzar um MACD para baixo. Enfim, RSI sair da zona de sobrevenda e entrar na zona, enfim, cruzar. Qual quer que seja, vou colocar um RSI aqui. Ok. Certo? Por exemplo, aqui o RSI, deixa eu ver, está em 50,99. Um critério poderia ser se o RSI cruzar para baixo de 50, isso aí pode ser uma tendência de venda. Certo? Se você tem, então primeiro seria tendências, a situação, o panorama do mercado. Seria a definição de critério de entrada. Terceiro, seria determinação do seu risco, ou seu gerenciamento de risco. No caso, imaginamos, vou arriscar 1% da minha conta em cada operação, por exemplo. Um quarto passo seria o que fazer com relação a gerenciamento de operações abertas. Vai puxar o seu stop loss para o 0 a 0, vai ativar um trailing, vai fechar uma parte. Enfim, qualquer que seja a sua determinação. Um quinto, o que fazer com relação a notícias. Ok? Um sexto, o que fazer com relação a pares correlacionados, que você esteja posicionado em outros pares, por exemplo, e que podem entrar em conflito. Ou seja, eu acredito que esses são básicos para um sistema de negociação. Primeiro, qual é a situação em que você quer alta e etc., queda, lateralidade, você pode querer, por exemplo, nesse item 1 pode entrar, por exemplo, um triângulo. Eu quero negociar caso esteja acontecendo um triângulo dentro do mercado, certo? O item 2, critérios. O que vai fazer você clicar o botão de compra ou de venda? O item 3 seria a questão de risco da sua operação. Qual seria o risco da sua operação? O item 4 seria gerenciamento das suas operações, enfim, utilizar um trailing, fechar uma parte da sua operação. O item 5 seria notícias, certo? E o item 6, a questão de correlações e o que fazer com relação a quando o par está diretamente ligado a outro, como, por exemplo, EURUSD e GBP-USD. Fazendo isso de uma forma extremamente simples, você pode fazer cada um desses 6 itens na primeira pessoa. Eu vou negociar se existir um triângulo, por exemplo. Ok.
Item 2. Qual é o critério de entrada? Pode quiser. Risco, gerenciamento das suas posições abertas, notícias e correlações. Ok? Qual é o segredo? Não tem segredo nenhum. Se você olhou no item, não preenche os seus requisitos, pois descarta totalmente o mercado e até outro dia. Ou como já dizia o Exterminador do Futuro, né? Hasta la vista. Certo? Talvez esse seja o maior desafio que as pessoas encontram na hora de seguir o seu sistema, o seu plano de negociação. É a incapacidade de descartar um par que não se encontra dentro dos parâmetros que elas definiram. Se o não está presente, as pessoas pensam, mas eu vou dar uma olhada, vai que o parâmetro 2 está acontecendo e eu perco uma oportunidade aqui de ganhar 1% da minha conta. Enfim, isso é fatal. Ok? Ou então o parâmetro 1 está acontecendo, o 2 está acontecendo, mas o 3 não está acontecendo. E as pessoas pensam, vai assim mesmo. Essa ideia... Ai, ai. Essa ideia do vai assim mesmo é simplesmente tal. É engraçado, mas o famoso serviço meia boca, né? Aquele negócio aquele encanamento que o pessoal arruma usando de novo. Certo? Essa ideia é extremamente poderosa, extremamente simples e que pode realmente mudar totalmente a direção da sua conta. Okay? Logicamente, tem conta que está mais ou menos igual o SDCAD aqui, né? Dá um impulso de queda, aí depois dá uma retraçãozinha, o cara ganhou um pouquinho lá. Depois dá um novo impulso de queda e dá uma retraçãozinha. Ok? A minha sugestão é que você transforme a sua conta em algo parecido com isso aqui. Esse período aqui. Esse espaço. Isso aqui que eu vou... Você transforma a sua conta em uma tendência de alta. Tendência de alta não quer dizer que tenha só movimento de alta, mas quer dizer que predominantemente a sua conta se movimenta para cima, está crescendo ao longo do prazo. Ninguém ganha unicamente, certo? Sua situação, se a situação da sua conta está mais ou menos como a tendência atual do SDCAD, amigão, precisa mudar um pouco a mentalidade, aquilo que se está fazendo. E essa ideia é extremamente simples, que eu estou dando para você de graça aqui nessa aula de trading, pode fazer total diferença. E talvez seja esse o seu problema. Okay? Eu não estou dizendo que seja, quem sou eu para dizer qual é o seu problema dentro do mercado. Mas na minha experiência, no meu contato com muitos traders, eu já tive o privilégio, graças a Deus, de conhecer, de conversar, esse é o maior problema de todo mundo. As contas estão assim, ó, essa tendência de queda, e o cara não vê que falta organização do seu conhecimento em uma sequência lógica e seguir isso. É mais ou menos isso aí. Né? O que o José falou aí mesmo. Vai assim mesmo. Enfim. Ok? Essa ideia não é muito benéfica. Eu sei por experiência própria. Durante um bom tempo, eu fui o cara do vai assim mesmo. Né? Meu MACD. Ok? Vamos dar uma olhada no MACD. Deixa eu trocar esse template aqui. Tem um MACD aqui que está um pouco melhor. Primeira coisa, pessoal, que eu vou dizer, o PS Batista, eu não sou nem especialista em MACD, tá? Eu entendo, assim, o básico do básico. Então, existem profissionais ou pessoas mais qualificadas para falar profundamente a respeito desse indicador. Por exemplo, eu não sei como faz esses cálculos. Eu sei os cálculos de alguns indicadores, mas no MACD eu não sei como se faz esses cálculos. Eu, particularmente, pessoalmente, não utilizo o MACD. Eu utilizo o estocástico para identificar divergências quando eu quero procurar alguma divergência. Mas o MACD eu particularmente não utilizo. Ok? O MACD, ele
praticamente, ele mostra para a gente aí os conceitos de... ele é um oscilador. Ok? Nós podemos vir aqui, ó. Aqui no indicadores e osciladores e está no... Certo? Muito bem. O que significa MACD? Deixa eu escrever. Moving Average Divergence Convergence. Certo? Moving Average Divergence Convergence. É convergência e divergência de médias móveis. E basicamente o que ele mostra é a situação de sobrecompra, sobrevenda, e é extremamente, bastante utilizado como um método também de identificar divergências, como nós temos aqui, inclusive o próprio nome dele diz, né, divergência e convergência. Nós temos aqui uma divergência bastante clara. Eu não sei se você conhece Batista, eu não sei se você, enfim, divergência é uma forma extremamente poderosa, bastante interessante de negociação, mas é utilizado principalmente para divergência. Ok? Nós temos, deixa eu ver o que mais que falar aqui, quando a linha azul cruza para cima, entra comprado, para baixo, entra vendido, mas o delay se mata. No MACD nós temos duas linhas e nós temos um histograma. Duas linhas, essa linha azul e a vermelha, são as linhas rápidas, lentas. A linha azul é mais rápida e a linha vermelha é mais lenta. A linha azul, ela segue um cálculo um pouco mais próximo do preço, exatamente por isso que ela é mais rápida. Ok? Então, se o mercado, ela vai acompanhar o mercado mais rapidamente. Exatamente por isso que ela cruza a outra linha, a linha vermelha, porque ela é mais lenta. Quando acontece o cruzamento, como o Reginaldo falou, e, na verdade, essa é a forma mais utilizada do MACD. Certo? Quando acontece o cruzamento das linhas, o mercado subiu bastante, como ele subiu aqui, e depois a linha azul cruzou a vermelha. Isso aqui, como o pessoal utiliza como possível uma forma de negociação. Ok? Aconteceu o cruzamento aí. Aí, nesse exato momento, é onde se vende. Mas o delay, ou o atraso, né, em português, o mercado utiliza-se muito esse termo de delay, ou lag, mas o atraso te mata, porque quando aconteceu a oportunidade, se você entrou no fechamento desse candle aqui, sua posição chegou a ficar em 32 pips positivo, depois ela foi lá e ficaria 350 negativo, se você não tivesse fechado. O mesmo acontece quando acontece o cruzamento cima, ou seja, aqui a gente pode ver como as médias. Azul cruzou de baixo para cima, mostrando possível oportunidade de compra. Ok? Novamente, não deu certo, até porque não mostra para a gente exatamente aí uma tendência. A tendência pode ser vista mais ou menos, enquanto o histograma está seguindo, mas o histograma praticamente segue a linha, acontece o cruzamento das médias no nível 0. Ok? Eu não utilizo ele quando ele te dá a oportunidade, enfim, a oportunidade já foi-se embora. Certo? Detalhe, como ele é um oscilador, ele sim, se o mercado está de lado, sobe e desce, sem sair do lugar, o MACD continua dando oportunidade de compra, venda, compra, venda, compra, venda o tempo todo. Se você entrar em todo sinal, é uma das formas mais rápidas de você quebrar sua conta em pouco tempo. Então, o MACD significa convergência e divergência de médias móveis. Ok? Temos duas médias, uma rápida e uma lenta. Pode mostrar para a gente situações de sobrecompra ou sobrevenda. Também o cruzamento das médias é utilizado como forma de entrar no mercado, entrar comprado, entrar vendido. Eu, particularmente, não utilizo isso. E é utilizado para encontrar divergências ou a diferença entre topo de fundos, que é bastante relevante. Divergência é um método extremamente de negociação. Eu, particularmente, gosto bastante. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui mais. O MACD não tem essas duas médias aí. Ô, Josan,
Esse aqui é um MACD personalizado, tá? Se você quiser, me manda um e-mail que eu te mando ele no seu e-mail. Mas o que geralmente nós temos é esse aqui. Esse MACD aí, eu sou míope, então eu preciso deixar ele um pouco mais visível. Ok? Aí ficou mais claro. Esse aqui é o MACD padrão da plataforma. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o histograma, temos apenas aqui a linha vermelha, né? E temos o histograma, que são as barrinhas. As barrinhas fazem o mesmo movimento da média azul. Ok? Fazem o mesmo movimento da média azul. Fazendo a vez da média rala. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro para você entender. Aí. Ok? Fazem o mesmo movimento da média azul. Portanto, esse MACD supostamente não tem histograma. Mas o histograma é quase a coisa no caso do MACD, só que aqui mostra de uma forma visual diferente. Deixa eu dar uma olhada, o que mais que nós temos de pergunta? Sim, não funciona. Seta entrou 4 candles. Qual você aconselha? PS Batista, eu não entendi a sua pergunta. Você quer dizer qual indicador? É isso? Françosi. Olá, José Françosi. Qual as vantagens e desvantagens nos outros pares? O quê? Do MACD? É isso? Vantagem e desvantagem do quê? Por favor. Deixa eu ver. O Tião Lepre Diógenes com $500. Dá para iniciar como trader? Olha, Tião, se você está iniciando como... Acho que está, né? Você começou agora. Se você está começando, sim, é suficiente para você aprender, certo? É suficiente para você começar a negociar e talvez tentar crescer essa conta. Uma grande característica da conta real é que ela te mostra o mercado de verdade. Mostra as suas verdadeiras emoções diante do mercado de verdade. Isso é extremamente importante. Nós podemos aprender a negociar utilizando o MACD, todos os indicadores, etc. Mas é bastante legal, é muito tranquilo, é muito zen. Conta demo é muito zen. Ok? Algumas coisas você só vai aprender na realidade, no mercado de verdade. Ok? Quando você colocar os seus $500 lá, aí sim você vai sentir a pressão do negócio, como que é um pouco diferente. Certo? Então, faz parte do aprendizado. Agora, se você quiser começar uma conta, para quem está começando, $500 é excelente, é um valor tranquilo. Se você quiser começar uma conta e depois que você já aprendeu, já passou essa fase inicial, é um pouco mais interessante colocar um pouco mais de dinheiro, até porque com $500, dependendo da situação, pode ficar um pouco difícil de gerenciar o seu risco e limitar aí o seu risco. Certo? Batista, qual o melhor indicador, então? O preço. Exatamente dessa forma. Ok? Assim é como eu procuro ver. E através disso, eu diria, deixa eu dar uma resposta um pouco mais clara. O PS Batista. Indicador. A minha sugestão para você é estude topos e fundos. Ok? Topos e fundos. Isso vai te dar uma vantagem enorme, gigantesca dentro do mercado. Topos e fundos. Menos como isso aqui. Marcar os topos de fundos lógicos dentro do mercado e que pode te mostrar qual a direção, a situação do mercado e etc. Eu, na minha singela opinião, não precisa mais do que isso para você negociar. Esse estilo, esse método de negociação que eu estou mostrando aqui se chama price action, ok? Ou negociação pela ação do preço. Não se utiliza nenhum indicador, somente aqui linhas de suporte e resistência, apenas o conhecimento a respeito de suporte e resistência, lateralidade, etc. Como aqui, por exemplo, esse nível foi resistência, agora foi suporte, agora foi resistência, e assim sucessivamente, suficiente para negociar. Se você quiser um indicador, eu te aconselharia a utilizar as 3 médias móveis de 30, 50
períodos. Isso te mostra a tendência extremamente visual, ok? Mas não é a única forma de nós vermos tendência, é importante entender isso também. Ok? De uma forma visual, as médias de 30, 50 e 100 períodos mostram a tendência muito mais facilmente. Se você não conhece, eu te sugiro que você me mande um e-mail e eu te mando o capítulo 1 do meu curso diário de FX Online, que é totalmente grátis, e você vai entender perfeitamente como utilizar as médias móveis de 30, 50 e 100 períodos. Então, me manda um e-mail que eu te mando esse capítulo 1 e você vai ver como funciona. Françoise, por exemplo, dos outros pares que você não trabalha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual as vantagens ou desvantagens dos outros pares que eu não trabalho? Tem 42 pares que é na livre. Mas eu opero uns 4 ou 5 de moeda. Ah, entendi. Françoise, o José, Françoise, nós temos 8 principais moedas no mundo. Ok? Euro, USD, deixa eu escrever. Nós temos o euro, dólar, o iene, o dólar neozelandês, da Nova Zelândia, né? Nós temos o dólar canadense, temos o dólar australiano, nós temos a libra, o franco suíço. Deixa eu ver se está 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. 5. 8, ok? E 8 moedas. Do cruzamento dessas 8 moedas, nós temos resultado de 28 pares. 28 pares. Aqui nós, por exemplo, o cruzamento da libra com o franco suíço, nós temos o GBP-CHF. Do dólar neozelandês com o dólar canadense, nós temos AUD-NZD, e assim sucessivamente. Então, nós temos 28 pares. Esses 28 são os pares mais negociados do mercado. Logicamente, alguns desses pares são correlacionados, são chamados, inclusive, de exóticos, como o Euro-NZD, que está aqui, eu gosto, e etc. Ok? Então, eu procuro negociar todos os 28 pares que estão relacionados com esses 8. Certo? Mas, não todos os dias, logicamente. Eu procuro especificamente, conforme eu já falei, eu procuro negociar 4, 5 ordens por semana. Certo? Os demais pares, por exemplo, nós temos aqui, ó, dentro dos exóticos, nós temos o TRY, JPY. Nós vimos aqui a lira da Turquia. Bom, a desvantagem desses par é o spread, certo? Nós temos aqui 19% do ATR é spread. Então, se o par movimenta 100 pips, você vai pagar 19 pips de spread. Principalmente a questão de spread, mas também existe a questão da volatilidade. O par geralmente é pouco, não se movimenta muito esses pares. Então, eu prefiro essa mistura desses 8 moedas mundiais, que dá 28 pares, e dentro desses 28 eu filtro o máximo possível para que eu possa encontrar as minhas possíveis oportunidades. Ok? Outra desvantagem é que, dependendo da situação, dependendo do tamanho da sua conta, os lotes, enfim, você pode ter problemas de liquidez, de intervenção de bancos e etc. Eu, particularmente, acredito extremamente interessante negociar nos períodos esses outros pares que são mais negociados, principalmente e GBP-USD, que é particularmente um par que eu deixa eu ver, tinha mais alguma pergunta, pessoal? Falamos de Trading Plan e falamos de MACD. Tá. Lepre, Diógenes, de um MetaTrader para outro, tem diferença de moedas? No meu mesmo não tem algumas que você negocia. MetaTrader não.
Tião, o que sim tem diferença é de corretora para corretora. Algumas corretoras não oferecem todos os pares. Algumas oferecem mais, outras menos. Active Trades oferece todos esses 28 que eu mencionei. Ok? Agora, uma coisa é que às vezes não está aparecendo. Você pode clicar aqui, ó, exibir ações do mercado, e aparece a lista de todos os pares, certo? Que tem. Você clica com o botão direito dentro dessa lista e vai aqui em mostrar tudo. Ok? Então pode ser que a sua corretora não esteja aparecendo o par aqui porque está oculto. Ok? Próximo, deixa eu ver o que mais. José Souza, queria saber um oscilador que ajuda na decisão de entrada na tendência. José, eu particularmente gosto de todos os osciladores, que eu mais gosto é o estocástico, certo? Eu não utilizo para entrar na direção da tendência, nem nada disso. Eu utilizo o estocástico como forma de identificar divergência. Então, eu particularmente não utilizo. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu trocar esse template. E colocar o estocástico para nós aqui, para a gente ver como que ele se comporta em uma tendência. Tendência de alta. Enfim, aqui nós tínhamos tendência de alta no gráfico de uma hora, certo? Claramente funcionando na tendência de alta. O indicador continua dando compra, aqui dando compra e dando venda, né? Ele entra dentro da zona de sobrecompra, como entrou, depois saiu. Olha só, isso aqui é muito interessante. Aqui, por exemplo, o estocástico deu venda, certo? Deu venda, estava acima de 80, mostrando sobrecompra, deu cruzamento da média rápida com a lenta, dando possível venda, saiu da zona de sobrevenda. Ok? Então, a operação chegou a ficar, deixa eu ver, 21 pips positivo. E depois ela subiu só 280. Ok? Então, isso logicamente falando contra a tendência. A direção da tendência ele dá oportunidade, assim como qualquer oscilador, vai funcionar maravilhosamente bem. O problema é que quando deixar de existir tendência, vai continuar dando oportunidade de compra, venda e etc. Eu, particularmente, não utilizo osciladores com o método de entrada, tá, pessoal? Eu entendo de osciladores, alguns osciladores, eu não entendo muito, no geral, mas não é a minha especialidade. Eu entendo, foco bastante na própria ação do preço. Sérgio, caramba, a sua é linda. Como perder o medo de operar depois de ter uma série de perdas? Sérgio, eu perdi, eu quebrei, se eu não estou enganado, não me lembro exatamente agora, algumas das contas que eu quebrei, a corretora nem existe mais, a corretora quebrou, desapareceu. Mas, enfim, depois de perder algumas vezes, em algumas contas, eu fiquei totalmente com medo de operar. E para mim, tudo ia dar errado, enfim, não funcionava. O que me ajudou a superar isso aí foi a compreensão, foi o estudo a respeito de tendências, que eu vi que operações de ação da tendência são muito melhores, têm uma maior taxa de acerto, gerenciamento de risco. Okay? Isso me ajudou a ver que é possível ser ativo no mercado no longo prazo com uma taxa de acerto e com se fazer exatamente dessa forma. A minha primeira sugestão para o Sérgio, desenhe um trading plan conforme eu expliquei aqui. Ok? Passo 1, 2, 3, coloque todos os passos que você achar necessário. Só não pode fazer um negócio muito extenso, senão você vai acabar se perdendo. E eu acredito que uma folha é possível você fazer uma versão rápida. Faça um trading plan. Determine exatamente. Eu vou comprar se tiver tendência. Vou negociar se tiver tendência. Se não tiver tendência, simplesmente descarta. Passa o próximo
o próximo passo. Quais são os critérios de compra de venda? Bom, os critérios é X mais Y. Se não acontecer isso, eu estou de fora. E siga isso à risca com todas as forças do seu estômago. Existem algumas culturas orientais, né, que a nossa energia vital se encontra aí próxima da região do umbigo. Então, eu fazer muita força, geralmente eu falo, tem que fazer com toda a força do seu estômago. Enfim, utilize toda a sua disciplina para seguir exatamente ao pé da letra esse seu plano de negociação durante um mês em uma conta demo. Exatamente sem pecar em nenhum item, sem deixar nada para trás. Ok? Se você conseguir fazer isso de forma disciplinada, certinha, do jeito que você mesmo determinou um mês, você vai ter uma ideia de como funciona o seu sistema. Se o seu sistema de negociação mostrou um lucro, seja ele qual for, de 1%, 2%, de 0,5% e etc., isso, logicamente, quer dizer alguma coisa. Quer dizer que o seu sistema funciona. Agora é uma questão de adaptar você ao sistema na conta real. Ok? Eu entendo perfeitamente como que é um pouco difícil. Principalmente quando a gente está começando e a gente, às vezes, o dinheiro que é importante para a gente, isso é extremamente difícil você recuperar a confiança. Mas eu acredito que a forma mais rápida, mais fácil de fazer isso, é exatamente dessa forma. Determine exatamente o seu plano de negociação e siga em uma ativa durante um mês, durante 2 meses, e veja quais foram os resultados. E, importantíssimo, pegue um caderno em branco, um bloco de notas no seu computador e crie um diário. E todos os dias você coloca a sua data, por exemplo, 6. Então, 19/6, escreva em primeira pessoa. Hoje eu abri uma operação no GPUSD, fiz certo nisso e fiz errado nesse aspecto. E depois, no final de um mês, você volta e relê esse seu diário e você vai ver que muitas vezes, o problema é execução daquilo que nós já sabemos. Eu continuo falando isso, eu acredito que isso é extremamente importante. Executar aquilo que você já sabe é fundamental. Deixa eu ver as demais perguntas. Sérgio, minha sugestão é acompanhar as operações que o Diógenes faz diariamente. Agora, para perder o medo só com o tempo. François, como tem sido aí a experiência no canal de análise? José, valeu. Tudo que você não conhece, segurança. Exatamente. Quanto mais estudar e compreender o preço, price action, mais segurança terá. Também acredito nisso. Reginaldo? Sim, mas às vezes tudo está de acordo com o meu plano, mas não consigo apertar o botão. Sérgio, apenas clique. Na psicologia, eu estou estudando psicologia, eu tenho contato com isso. Dentro da psicologia, existe a psicanálise, certo? Bastante conhecida, bastante difundida aí. O nome principal é o Freud, né? E, enfim, e também existe a teoria da psicologia comportamental, que foi bastante difundida por um cara chamado Skinner. Ambas são totalmente válidas, ok? Mas a psicologia comportamental é mais voltada para resultados práticos e rápidos, enquanto que a psicanálise ela se aprofunda em um aprofundamento em você mesmo, você entender a respeito de si mesmo, etc. Eu sou totalmente orientado para resultado. Eu acredito que às vezes a gente pode, sim, refletir, pensar a respeito da gente mesmo, mas às vezes o que falta é apenas ir. Apenas fazer. Viu? Está de acordo com o sistema? Mete bala. Fecha os olhos, igual diz aqui no Paraná, né? Fecha os olhos e mete bronca. Ok? Enfim, o que eu quero dizer é apenas haja. Agir que realmente traz resultado. É ação. Na ação é que mora o segredo do resultado. E ação organizada, direcionada, pensada, isso é o que realmente faz a diferença. Eu falei da terapia comportamental porque realmente é muito interessante, traz resultado para a ação. Eu acredito que a ação é fundamental. Se você determinou exatamente
o seu sistema de negociação, testou na conta demo durante 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, e viu que realmente dá certo, abre a sua conta, determine o risco de 1% ou 0,5% da sua conta, se você sentir mais seguro, e quando aparecer aquilo que está escrito no seu trading plan, não é você que está negociando, é o seu sistema que está te gritando que você deve comprar ou vender. Você só tem que obedecer. Certo? Deixa eu dar uma olhada. Tá. Chácara do gástrico. Enfim. Eu li alguma coisa a respeito de chakras, mas não sei detalhes. A conta dele tá, beleza, obrigado. Procure o médico. Durante um tempo eu particularmente, fiz psicoterapia. E achei simplesmente fundamental, achei lindo, muito legal. Não é todo mundo que gosta ou que vai fazer, mas até para o desenvolvimento pessoal é muito importante. Taca-lhe pau, exatamente. Françoise, como encontrar esse YouTube? Françoise, eu vou terminando agora, falta 3 minutos para a gente acabar nessa aula. Eu vou postar esse YouTube, vai demorar algum tempo, tem 2 horas, então demora para transformar, demora para fazer o upload. Mas se você está inscrito na minha newsletter, entre hoje e amanhã eu vou mandar um e-mail para todo mundo que está inscrito na newsletter avisando desse vídeo, ok? Esse vídeo tem algumas coisas bastante interessantes, principalmente a questão aí de trading plan, essa parte lógica que é extremamente importante. Eu particularmente acredito nisso. Pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Nós temos 2 minutos para encerrar a sala. Se alguém tiver alguma coisa para falar, ou alguma coisa para perguntar, algum par, sei lá. Hoje é sexta-feira, então agora está na hora, na verdade, de descansar, né? Para quem vai para casa. O clima em Maringá, 18 graus mais ou menos. Hoje de manhã está frio. Agora já deu uma esquentada. Maringá é bem quente, né? Preciso ver o que vou fazer com os 100 mil que ganhei hoje. Parabéns. Parabéns, Reginaldo. Essa semana foi positiva. Muito bom. Enfim. Resultados é o nome do jogo. Ok? Se o que você está fazendo está dando certo, isso é o que é. Agora, não isso. Resultados é o nome do jogo no longo prazo. Ou resultados no longo prazo, né? Eu particularmente acredito muito nisso. Consistência é o verdadeiro nome do jogo. Resultados no longo prazo. Okay? Então, não me sinto na posição de dizer para você que eu sou o dono da verdade, que somente o meu sistema para olhar para o mercado é válida de forma alguma. Yuri, valeu mesmo a informação. Oi, Yuri, um prazer. Pessoal, valeu, estamos juntos. Vamos lá, Jorge, te comparo com o treinador que joga esperando o erro do adversário. Isso que você falou tem no livro Sun Tzu, né? A Arte da Guerra. Aquele livro é uma obra-prima. É exatamente isso que você falou. Né? Potencializar no adversário, ou procurar uma situação ideal, ou entrar na guerra somente quando você tem plena certeza do terreno, conhece o seu adversário, tem certeza das suas provisões, etc. É um conhecimento muito grande. Eu li esse livro, preciso ler de novo, foi até legal você falar aí, acho que é bastante importante. Rinaldo, Jorge, a melhor parte do conhecimento é compartilhá-lo. Elton, Jorge, muito obrigado pela aula. Opa, obrigado, bom final de semana para vocês. Pessoal, é isso aí, um bom final de semana para todos vocês. Semana que vem, as aulas serão terça e quinta, ok? Às 4 horas. Durante os outros dias também tem aula no trading, logicamente, mas eu particularmente vou estar terça e quinta. Certo? Estão todos convidados a participar. Você já sabe, é totalmente gratuito.
Um grande abraço a todos, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.